Bom, bom dia, turma, novamente, tá? Aula passada a gente viu o início do governo joanino aqui no Brasil, né? Que é o que a gente fala que o governo joanino é o governo de Dom João VI à frente do Brasil. Então, a família real portuguesa vem fugindo de Portugal para o Brasil, né? Se transfere no ano de 1808, né? E chegando aqui no Brasil, começa a fazer uma série de mudanças, uma série de decretos novos. Então, o Brasil vai abrir os seus portos para a Inglaterra, como a gente viu, né? No Brasil, a gente vai ter uma série de mudanças na capital, Rio de Janeiro. Vai ser criado aqui a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Então, uma série de reformas e melhorias são feitas no Rio de Janeiro e, por que não, no Brasil, correto? No ano de 1815, que é o ponto de parada da última aula, o Brasil ele deixou de ter o status de colônia de Portugal. O que isso quer dizer? O Brasil passou a ser um Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarves. Tudo isso formava um mesmo Reino Unido. A gente não era oficialmente independentes, porém, nós não éramos mais o status de colônia de Portugal, agora era um Reino Unido. Então, a gente tinha uma mesma importância, politicamente, que Portugal. Porque a sede estava sendo aqui no Brasil. A sede do governo é onde a família real está. E se a família real estava no Brasil, então a sede do governo português, do Império Português, era o Brasil naquele período, tá bom? E aí a gente fez a parada, até que eu comentei com vocês que no Rio de Janeiro as camadas pobres, as famílias mais pobres foram expulsas de suas casas, enviadas para outras regiões dentro do Rio de Janeiro, né? Na Zona Norte, né? Em lugares mais afastados, para que na capital, ali na Zona Sul, ficasse somente a família real morando, residindo e seus funcionários. Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho o final do contexto do governo joanino e o processo da independência do Brasil, que é um pouquinho mais rápido, tá bom? Lembrando que se surgirem algumas dúvidas, vocês ao longo da aula podem ir perguntando, tá bom? Vamos lá, então. Um dos marcos importantes do finalzinho do governo joanino é a Revolução Pernambucana de 1817, né? Uma das primeiras revoluções que a gente vai ter ao longo do século XIX, né? A gente vai ver que no período, né, no próximo trimestre, a gente vai estudar o período regencial. No período regencial tiveram mais revoluções nesse contexto brasileiro, da história do Brasil, né? Mas em 1817 aconteceu essa Revolução Pernambucana. E o que vai ser essa Revolução Pernambucana, né? Era uma revolução, uma insurreição, né? Contra o poder do rei, Dom João VI, aqui no Brasil, né? Então, aconteceu em março de 1817. Vai acontecer principalmente, inicialmente, em Pernambuco, só que essa revolução, né? Como é que se fala? Essa insurreição, as manifestações, eles também vão acontecer em outras regiões do país, tá bom? Então, eles lutavam, né, as pessoas da Revolução Pernambucana lutavam contra os privilégios dados aos portugueses nos altos cargos administrativos e no comércio, bem como as dificuldades econômicas em razão das oscilações do preço do algodão. Diferentes camadas sociais, então, vão participar dessa revolta, né? Aí a gente fala que militares, fazendeiros, magistrados, artesãos, comerciantes e diversos religiosos vão participar da Revolução Pernambucana, que contestavam o poder de Dom João VI e contestavam também as medidas econômicas do governo português no Brasil, que estava tornando muito caros os produtos vendidos aqui nacionalmente. Então, esses grupos, vamos dizer assim, né, também estavam insatisfeitos com o aumento dos impostos para custear a vida de luxo da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, o restante do país tinha que pagar mais impostos para que a capital pudesse se transformar, melhorar, que a vida da família real fosse uma vida de luxo lá no Rio de Janeiro, enquanto o restante do país meio que se ferrava dentro daquele contexto histórico, né? Então, a Revolução Pernambucana é a primeira, assim, vamos dizer assim, a primeira sementinha da nossa independência. Por qual motivo? Primeira não. A primeira a gente fala que é a vinda da família real para o Brasil. Talvez é a segunda ou a terceira sementinha da nossa independência. Porque a vinda da família real, o Brasil ser levado ao status de Reino Unido e a Revolução Pernambucana são todos os mecanismos ali que juntos vão influenciar a independência do Brasil. Porque com a Revolução Pernambucana, o brasileiro começou a visualizar a independência com Portugal. Falar, a gente, eu acho que não precisa mais estar conectado politicamente com Portugal. Acho que a gente não precisa mais estar vivenciando economicamente, né, atrelado a Portugal. Então começam as primeiras revoltas contestando esse poder português, né?
Então, o movimento ele vai começar em Pernambuco, né, capital Recife, né, e vai se estender por outros estados, que naquela época eram províncias, né, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Então, basicamente ali no Nordeste, né, a Revolução Pernambucana vai influenciar muito o Nordeste para essa independência junto a Portugal. Inicialmente não era independência muito que eles lutavam muito para que essas questões como impostos, como poder político de Portugal ali no Rio de Janeiro mudasse um pouco e abrandasse, assim, ficasse mais tranquilo viver no Brasil dentro daquele contexto, né? Então, os revoltosos eles vão instalar um governo provisório em Recife, né? Que vai proclamar a República e elaborar um documento que defendia a soberania do povo e estabelecia a tolerância religiosa, a liberdade de imprensa e a convocação de uma constituinte. Atenção, turma! Todos esses são ideais republicanos. E o Brasil, naquele contexto, era uma colônia. Então, eles queriam que o Brasil mudasse de uma colônia, do status de uma colônia, diretamente para o status de uma república do dia para a noite, né? Sem passar pela transformação, pelo período de transição, que seria um período monárquico, né? A gente já viu essa ideia de república, né? Onde é que a gente viu essa ideia de república? No Iluminismo, né? Que vai influenciar também a Revolução Francesa. Então, a gente fala que o Iluminismo influencia a Revolução Francesa, influencia a independência dos Estados Unidos, influencia o contexto da Revolução Pernambucana e a independência do Brasil também, tá bom? O novo governo, ele vai chegar, esse governo instalado em Recife, né? Vai chegar até enviar representantes para outros países em busca de reconhecimento e apoio internacional. Só que, como qualquer outra revolta daquele período, eles vão ser facilmente reprimidos, né? Só que eles vão ser facilmente reprimidos com bastante violência, né? Então, em maio de 1817, as tropas do Rio de Janeiro vão chegar a Recife, né? Vão tomar a cidade de volta, né? Após várias batalhas, vários dias de batalhas, né? E os líderes dessa revolta, né, foram presos, como o caso do Frei Caneca. Agora, toda vez que vocês ouvirem falar esse nome Frei Caneca, vocês já sabem onde é que vem. Era um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. No Rio de Janeiro tem um teatro com esse nome, né? Teatro Frei Caneca. Então, Frei Caneca, ele foi preso, ou alguns foram até executados, como o militar José Peregrino, que foi esquartejado, tá bom? Por que eles faziam isso? É o mesmo contexto lá de Tiradentes, né? Na Inconfidência Mineira. É você dar o exemplo, mostrar o que pode acontecer se você, por acaso, se revoltar contra a corte portuguesa. Então, é nesse contexto. Então, a repressão ela foi bastante violenta nesse sentido, né? E as perseguições elas vão atingir muitos moradores de Pernambuco. As autoridades, então, aumentaram a vigilância e vão incentivar as delações. O que é delação, turma? É dedurar, né? Então, você dedurar, entregar amigos, entregar companheiros que participam, então, do contexto dessas revoltas, tá bom? O que vai gerar várias tensões e conflitos internos dentro do Brasil. Então, um longo histórico de vinganças particulares na região se seguiria após o fim da revolta, tá? Ou seja, é uma revolta que aconteceu no ano de 1817, que foi reprimida, né? Então não teve sucesso, porém a ideia de independência a Portugal começou a circular cada vez mais nas mentes aqui dos brasileiros, aqui das pessoas que residiam no Brasil. Então várias pessoas começam a ventilar essa possibilidade de viver independente a Portugal, tá bom? Aqui nós temos um painel então, de azulejos, né? Painel em azulejos de José Corbiano Lins, né? Que fica em Recife, Pernambuco. Então, esse painel de azulejos, que é um período histórico artístico do Brasil, né? Muitas pinturas, muitas obras no Brasil, em vários lugares, tem essa estrutura, né? De azulejos e mosaicos, né? Então, em 2017, desculpa, foi comemorado o bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817, né? E aí, tanto que em Pernambuco, a Assembleia Legislativa aprovou o dia 6 de março como o dia de se comemorar o aniversário da Revolução Pernambucana. Tanto que 6 de março, então, é feriado estadual em Pernambuco. Se alguém estiver em Pernambuco no dia 6 de março, saiba que é feriado em comemoração ao aniversário da Revolução Pernambucana, tá bom? Mas vamos seguir. A gente começa agora a falar, então, em termos políticos, do fim do período colonial do Brasil e o início do período imperial do Brasil. E quando é que isso começa? Quando vai acontecer uma revolução, agora não mais no Brasil, mas lá em Portugal, que vai exigir o retorno de Dom João VI
lá para a terrinha dos nossos amiguinhos, né? Então, desde a partida da família real para o Brasil, Portugal vai passar por diversas crises. Porque, primeiro, a família real não está lá. A família real está aqui no Brasil. Então, é um país que facilmente pode ser invadido por outras monarquias europeias. No caso inicial, foi a monarquia francesa, né, com Napoleão, né? Mas, a qualquer momento, a monarquia alemã, a monarquia inglesa poderia invadir o território português também. Então, eles vão passar por diversas crises, causadas sobretudo pela ausência do rei e dos órgãos de governo que estavam aqui no Brasil, tomando água de coco na praia, curtindo um solzinho de 40 graus, né? Então, após o fim do período napoleônico, para os portugueses não havia mais motivos para a permanência da corte no Brasil. Vamos recapitular a era napoleônica para quem esqueceu. E para quem esqueceu, uma dica, cai na prova, tá? Era napoleônica. Napoleão foi preso e morto em que ano? 1815. 1815 é o exílio e morte de Napoleão na ilha de Santa Elba, né? Na ilha de Elba, desculpa. O que vai acontecer então? Em 1815 começa a ter, dentro de Portugal, várias manifestações exigindo o retorno da família real. Se Napoleão já não era mais uma figura poderosa, então não se tinha mais esse medo de que Napoleão prendesse a família real portuguesa. Por isso que eles vão exigir que a família real retorne para o Brasil, retorne para Portugal. Não havia mais motivos para eles permanecerem no Brasil, né? Então, insatisfeitos com essa situação toda, os portugueses vão iniciar no ano de 1820, na cidade de Porto, tá bom? Que hoje é uma das maiores cidades em Portugal, né? Então, na cidade de Porto, em 1820, eles vão começar uma manifestação exigindo a volta de Dom João VI para Lisboa e a convocação de uma Assembleia Constituinte, né, encarregada de elaborar uma nova Constituição liberal para Portugal, tá bom? Então, quais eram os objetivos dessa Revolução de 1820 em Portugal? Exigir o retorno de Dom João VI para Portugal, né, e convocar uma Assembleia Constituinte para votar uma Constituição liberal nova para Portugal, né? Por outro lado, também, eles vão defender o fim da monarquia absolutista, então Dom João VI não ia governar mais de forma absoluta, e a transferência do poder político para as cortes. E o que eram as cortes? As cortes aqui a gente não está falando mais da família real, Dom João VI, Dona Maria, a Carlota Joaquina, a gente não está falando nenhuma dessas pessoas, tá bom? Cortes era a Assembleia de Deputados lá em Portugal, que estavam reunidos e tendo o poder de decidir as coisas. Lembrando que isso é um marco político na história de Portugal. Até hoje, Portugal ainda é uma monarquia constitucional por causa dessa revolução. Lá tem rei, até hoje, em Portugal. Só que o rei não manda completamente, né? O rei tem um poder quase que simbólico. Lá quem manda é o primeiro-ministro, os deputados é que mandam em Portugal. Então, essa revolução em Portugal tem um nome, se chama Revolução Liberal de 1820, ou também conhecida como Revolução do Porto, tá bom? Ou Revolução do Porto de 1820. Tudo isso a gente está falando da mesma coisa, né? Então, entre outras coisas, um dos objetivos era que a família real retornasse para Portugal, tá bom? Isso é um marco importante. Por qual motivo? Porque os revolucionários também vão convocar eleições para as cortes, né? Dando início, então, à elaboração da nova Carta Magna, que é a nova Constituição em Portugal. Os deputados eleitos eles vão aprovar uma série de medidas para restringir a influência britânica, que é a influência inglesa, né? Para favorecer a burguesia portuguesa, né? E restabelecer os monopólios e os privilégios perdidos pelos portugueses, tá bom? Atenção, na prática, Portugal queria que o Brasil voltasse à condição de colônia. Lembrando que o Brasil não era mais colônia. O Brasil era o quê? Reino Unido a Portugal. Mas um dos objetivos das cortes, com a Revolução de 1820, além de exigir o retorno de Dom João VI, além de votar uma nova Constituição, além de acabar com o absolutismo monárquico, era que o Brasil voltasse ao status de colônia, né? Que Portugal tivesse um domínio sobre o Brasil. Com qual objetivo? De poder conseguir enriquecer novamente, né? Dentro do contexto explorando o Brasil. Acontece que as medidas das cortes vão desagradar comerciantes e grandes proprietários de terra aqui no Brasil, que haviam se beneficiado com as liberdades conquistadas com a abertura dos portos. Então, galera, vai ter muitos portugueses que vão apoiar a independência do Brasil, porque estavam lucrando, ganhando dinheiro aqui no Brasil
Então, a partir do momento que os portugueses lá em Portugal queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, eles perderiam dinheiro aqui no Brasil. Então, alguns portugueses vão apoiar até a independência do Brasil. É claro que outros não, tá bom? Então, Dom João VI viu-se pressionado e, temendo então perder o trono, ele vai decidir retornar para Portugal no dia 25 de abril de 1821, tá bom? Então, qual é a data que Dom João VI volta para Portugal? 1821. 25 de abril de 1821, Dom João VI e toda a família real retorna para Portugal. Só que ele vai deixar seu filho mais velho, Dom Pedro, príncipe regente, cuidando do Brasil, tá bom? Ele vai deixar ele aqui como príncipe regente do Brasil, ou seja, o mesmo status político que Dom João VI chegou no Brasil, agora ele deixa o seu filho Dom Pedro. Então ele deixa ele cuidando aqui do Brasil, enquanto toda a família real retorna para Portugal para cuidar lá de Portugal, que estava com o trono vazio e estava tendo várias manifestações, entre elas a Revolução de 1820, tá bom? Então Dom Pedro I fica aqui no Brasil, e aí é o caminhar para a nossa independência, né? 1821 é um ano antes da nossa independência, que é a família real retorna para Portugal um ano antes da nossa independência. Então, com as medidas aprovadas pelas cortes, as diferenças, vamos dizer assim, existentes entre as elites brasileiras resultaram, então, na formação de 3 grupos políticos, né? O Partido Brasileiro, o Partido Português e os Liberais Radicais. Essa parte eu pulei na preparação e planejamento da nossa aula, porque vocês vão ver novamente no ensino médio melhor detalhado, né? E é só para vocês saberem que aqui no Brasil nós tínhamos 3 grupos importantes. O Partido Brasileiro, que era basicamente as pessoas nascidas no Brasil ou os portugueses que apoiavam a causa brasileira, né, a independência do Brasil. Nós tínhamos o Partido Português aqui no Brasil, que eram portugueses que residiam no Brasil, mas queriam que o Brasil continuasse ligado a Portugal, ou como colônia, como Reino Unido a Portugal, né? E os liberais radicais, que queriam a independência e também proclamar uma república no Brasil de modo diferente. Tá bom? Então, acatar a decisão das cortes e regressar a Portugal poderia afastar dinastias de Bragança do comando do Brasil, né? Porque uma das coisas que a Revolução Liberal do Porto vai exigir é também o retorno de Dom Pedro para Portugal, né? Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro vai anunciar oficialmente a sua permanência, marcando o dia do fico. Então, se eu perguntar para vocês o que foi o dia do fico, é o dia que marca a decisão de Dom Pedro de permanecer no Brasil. Ele não vai acatar mais as ordens das cortes lá em Portugal, que exigiam seu retorno de volta, né, para Portugal. Ele decide ficar no Brasil. Se não me engano, aquela novela das 6, né, eu estava vendo assim no comercial, aquela Novo Mundo, semana passada eu estava falando sobre isso, né, dia do fico, sobre a independência, tal, se eu não me engano. Então, a partir de então, o príncipe regente vai se esforçar para conquistar o apoio das elites brasileiras, tá bom? Em maio, então, de 1822, Dom Pedro vai ordenar que todos os decretos de Portugal só poderiam ser executados no Brasil com a sua aprovação. Então, antes do que vinha a ordem de Portugal, o exército logo tomava e fazia logo as coisas, né? Os políticos também faziam as coisas. Aí o que vai acontecer então? O Brasil, a partir daquele momento, só teriam as ordens executadas no Brasil se Dom Pedro deixasse, tá bom? No mês seguinte, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição do Brasil, que o Brasil não tinha, né? Tem que lembrar que o Brasil era colônia de Portugal, se tornou Reino Unido, mas ainda não tínhamos uma Carta Magna própria, né? Então, Dom Pedro também vai decidir que as tropas portuguesas que tentassem desembarcar no território brasileiro seriam consideradas inimigas. Então, querendo ou não, para vocês entenderem essa parte da aula, Dom Pedro estava só preparando o terreno para a nossa independência. Então, pegando todos os mecanismos de independência do Brasil e começando, então, a nossa independência de fato, né? Que é o que vai acontecer. Então, todas essas medidas que Dom Pedro assume no Brasil vão desagradar as cortes portuguesas, que reagiram reduzindo a autoridade do príncipe regente, né? Ameaçaram, inclusive, o Brasil de invasão. Então, querendo ou não, só restava Dom Pedro fazer o que ele fez no dia 7 de setembro de 1822, o nosso próximo feriado que a gente comemora no mês que vem.
que é o brado da nossa independência, né? Que Dom Pedro, então, vai formalizar a independência do Brasil com aquele célebre grito, né? Independência ou morte, né? Então, o príncipe vai receber o apoio das camadas médias, urbanas e da aristocracia rural, ou seja, os grandes fazendeiros, né? Que pretendiam, então, garantir privilégios e manter as camadas populares longe do processo de independência. Ou seja, o Brasil se tornava independente, mas continuava desigual socialmente, né? Ainda continuava ganhando privilégios as camadas médias, a classe média, né? E a classe alta. Os mais pobres continuariam afastados dos direitos no Brasil, né? Em outubro de 1822, Dom Pedro vai ser aclamado imperador do Brasil, se tornando aí Dom Pedro I, tá bom? No caso, só Dom Pedro. Ele vai ser chamado de Dom Pedro I quando o seu filho, lá no segundo reinado, governar o Brasil, Dom Pedro II, e aí a gente vai se referir ao pai dele como Dom Pedro I. Mas nesse período, então, Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, tá bom? E aí nós temos esse quadro que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês. Esse quadro se chama Independência ou Morte, ou o Grito do Ipiranga, né, que foi próximo ao Riacho do Ipiranga, em São Paulo, né, o nosso grito de independência. Esse quadro é de um cara chamado Pedro Américo e foi pintado no ano de 1888, né, o ano da abolição da escravatura. Então, foram muitos anos depois, nosso primeiro grande retrato, vamos dizer assim, da nossa independência do Brasil. Dom Pedro é essa figura ao centro aqui, ó, dessa tela, tá bom? Com a espada em suas mãos, tá? E aqui representa muito bem o que era o Brasil dentro daquele contexto, né? É Dom Pedro junto com alguns funcionários, né, públicos, vamos dizer assim, em Portugal, parte do exército, né, os dragões da independência que faziam a guarda de Dom Pedro, né, participando desse momento, e vários trabalhadores aqui rurais, né, aqui várias, né, bois, né, e tal, aqui vamos dizer assim, um camponês e tal, uma pessoa que vivia na roça aqui no Brasil, né? Vários trabalhadores aqui. Então, esse é muito um retrato do que seria o Brasil dentro daquele contexto, né? Os cavalos das cores que são mais comuns aqui no Brasil, né? Enquanto lá na Europa você vê muito cavalo branco, assim, fazendo guarda e tal, ou cavalos mais pretos, né? Aqui no Brasil é mais caramelo, marronzinho e tal. Então, é a primeira representação da nossa independência, tá bom? 1822, 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. O Brasil não é mais Reino Unido a Portugal. O Brasil ele é independente a Portugal. Eu não botei aqui na tela de vocês. Ah, botei sim. É porque essa imagem está tampando. Mas o primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos da América, seguindo da Grã-Bretanha, no ano de 1822. O último país a reconhecer, último não, né? Mas Portugal só vai reconhecer a nossa independência em 1825, exigindo o pagamento de uma taxa lá. O Brasil paga e Portugal reconhece a independência do Brasil. Então, a nossa história independente do Brasil é a partir do ano de 1822. E aí a gente começa um novo período da história do Brasil chamado Brasil Império. Até aqui foi Brasil Colônia, a partir da aula de hoje é Brasil Império, que a gente vai continuar depois da semana de avaliações. Tudo bem? Turma, muito obrigado pela atenção na aula de vocês, de hoje. Peço que se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem procurar no WhatsApp, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?